Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu trago para vocês hoje a queda de um gênio. Vamos falar de Lex Luthor, mais especificamente das aparições dele nas animações da DC. Lex Luthor foi apresentado para a gente em Superman The Animated Series, ou Superman a série animada. E por lá, ele era um empresário bem-sucedido, rico, filantropo e magnata, dono de 70% de toda a metrópolis, entre prédios comerciais e empresas. Aí ele foi apresentado para a gente como um grande magnata e filantropo, um empresário e cientista muito inteligente que tinha recursos quase ilimitados e que era dono de grande parte da cidade. Durante as suas aparições, Lex Luthor é apresentado como um genial cientista, como um empresário de sucesso, como um filantropo muito bom e como um magnata dos negócios e como alguém muito ambicioso. Marquem essa palavra. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre a filosofia do Lex, eu vou deixar um card aqui e recomendo que vocês assistam para vocês entenderem melhor. Ele é marcado como alguém ambicioso. E depois que ele é apresentado pra gente, né, alguns episódios depois, lá em Superman The Animated Series, que ele é apresentado pra gente dessa maneira, chega alguém em Metrópolis. Chega um alienígena em Metrópolis. Chega o Homem de Aço, o Superman. E o Superman representa para o Lex uma ameaça. Mas por quê? A chegada do Homem de Aço a Metrópolis não é uma ameaça física ao nosso amigo Luthor. Ele não encara o Superman como uma ameaça física, mas ele encara ele como uma ameaça ideológica, visto que o próprio Lex achava que era o homem mais influente de Metrópolis, o homem mais rico de Metrópolis, o homem mais querido de Metrópolis e um dos homens mais bem-sucedidos de Metrópolis. E ele lutou a vida inteira para isso, entre aspas, usando a corporação Luthor, que era a corporação do seu pai, né? O Lionel Luthor, e depois fundando a LexCorp, que era que levava o nome dele. Né? Ele usou a corporação Luthor, a Luthor Corp, fundada e herdada pelo seu pai, e depois conseguiu fundar a LexCorp, que era uma empresa dele, e assim gerenciando negócios, sendo dono de uma boa parte ali de Metrópolis, como eu falei. E quando chegou um homem de aço que resolvia as coisas sendo invulnerável e voando sobre as cabeças de todo mundo, o Luthor pensou assim, pô, mas tudo que eu consegui é tão pouco? Esse cara tem superpoderes. Esse cara voa. Esse cara solta visão de calor. Esse cara vê através das paredes. Esse cara é invulnerável. Nada que eu faça chegará aos pés desse cara. E ele desenvolveu uma obsessão por provar que o Superman não era tão bom assim. Ele gastou muito dinheiro e recursos para encontrar uma fraqueza nesse alien, até encontrar a Kryptonita, a pedra radioativa do planeta de Krypton. A partir daí, ele gastou mais dinheiro e mais recursos ainda para desenvolver meios de lidar com o Superman, de lidar fisicamente com ele. Porque sendo um humano, o Luthor não poderia lidar fisicamente com ele. Ele desenvolveu o Exor Traje, que era um traje movido a Kryptonita, para poder peitar o Superman fisicamente, além de sempre andar com um pedaço, um fragmento de Kryptonita no bolso do terno. As suas ações para encontrarem uma fraqueza física para o Homem de Aço funcionaram muito bem, mas isso não diminuiu a adoração do público em favor do Homem de Aço, o que irritou o Luthor, porque os ideais do Homem de Aço eram os ideais muito alegóricos, né? O Homem de Aço era tudo que a humanidade poderia ser. Ele era bonzinho o tempo todo, apesar de ter os poderes que nenhum ser humano ia se igualar, que ninguém poderia rivalizar com ele. Ele usava aqueles poderes para o bem. Ele ajudava as pessoas. E aquilo irritava o Luthor. Porque o Luthor queria ajudar as pessoas, o Luthor queria ser o herói. Mas o Luthor queria fazer isso nos parâmetros humanos, usando ciência, dinheiro e tecnologia. E para ele, não dava para competir com o Superman. O cara voava, o cara via através das paredes, soltava laser pelos olhos. Então ele não odiava o Superman. Ele odiava o ideal que o Superman se tornou. A melhora da humanidade, a bondade, sabe aquela bondade inerente de fazer sempre o bem, não importa a quem. Isso que o Luthor odiava, porque no fundo o Luthor não é assim. O Luthor é ganancioso, o Luthor é ambicioso,
O Luthor é egoísta por natureza. Então, quando ele viu que, mesmo sabendo a fraqueza do Superman, e mesmo criando um traje para disputar fisicamente com ele ainda não tinha a adoração que o Superman tinha, ele ainda não tinha o poder, entre aspas, que o Superman tinha, ele recorreu a outros meios. Em busca de mais poder, visto que só saber a Kryptonita não bastava, Lex Luthor associou-se a criminosos. Ajudou na criação do metal, o John Corby, eu falei isso aqui em um vídeo anterior. Também se associou a Darkseid, a Brainiac e a uma liga de vilões no futuro. Foi se associando a criminosos, desde traficantes de armas até grandes vilões, como Darkseid. Tudo para obter mais poder e poder rivalizar cada vez mais com o Superman. O que foi distanciando ele daquela imagem de rico e filantropo, de empresário, e aproximando ele da imagem de super vilão mesmo, da imagem de criminoso, fazendo com que ele fosse preso diversas vezes pelas suas ações. E saindo da cadeia, usando o dinheiro, financiando fianças e campanhas astronômicas para sair da cadeia e até se lançar à presidência, chegando a concorrer à presidência e até a ganhar em algumas ocasiões, em algumas HQs. Mas, mesmo assim, ele nunca nivelou o nível de poder. Mesmo quando ele alcançou a presidência do país, ele não tinha o nível de poder e nem o nível de adoração, entre aspas, que o Superman tinha. Isso o irritava profundamente, porque ele conquistou tudo que conquistou através de um esforço, tanto do pai dele quanto dele, da família Luthor. E o Superman simplesmente nasceu. Ele não voa, ele não solta visão de calor, ele só tem grandes recursos e tudo que um ser humano pode querer. Mas ainda assim, mesmo com tanto esforço, ele nunca vai ter o que o Superman tem. Que é aquela invulnerabilidade, aquela visão de calor, sabe? Aquela capacidade toda. E ele não entende como alguém com tanta capacidade, capacidade até superior ao próprio Lex, pode ser tão benevolente o tempo todo. Na cabeça do Luthor isso não encaixa. Isso fez com que ele criasse uma obsessão pelo Superman e pela tentativa de superar ele, que distanciasse ele cada vez mais da figura de um homem idôneo, filantropo, para a figura de um criminoso. Alexander F. Joseph Luthor era um cara genial, era um gênio. Ele era muito inteligente, tinha muitos recursos. Ele poderia sim ajudar a humanidade de diversas formas, mas por causa da sua ambição em superar o Superman, que era geneticamente superior e que tinha uma moral e uma índole ainda melhor do que a do próprio Luthor, ele foi se distanciando das coisas boas que poderia fazer para fazer coisas ainda piores. Porque no princípio lá de Superman The Animated Series, ele era um empresário um pouco corrupto, que tinha vários e vários prédios, né, dono de grande parte de metrópolis, mas que usava grande parte da sua influência de uma certa forma benevolente, porque ele empregava várias pessoas, tinha lá seus contratempos com a lei, mas ele era um homem comum. Ele não era um super vilão, ele era um magnata corrupto. Mas conforme ele foi se afundando na tentativa de superar o Superman, ele foi se tornando mais do que um magnata corrupto. Ele foi se tornando um criminoso, chegando a ser preso e se envolvendo com vilões conhecidos como Grande Sombra, Safira Estrela, Ultra-Humanoide e etc. O próprio Luthor chega a falar no funeral do Superman que nunca odiou de fato o Superman. Ele odiava o que o Superman representava. A redenção da humanidade, os melhores atos humanos, a bondade inerente na humanidade. Isso que o nosso amigo Lex odiava. Porque, no fundo, era uma coisa que o Lex em si não poderia alcançar. O Lex não era fundamentalmente bom. A humanidade não é fundamentalmente boa. Então, essa bondade inerente do Superman é exclusiva do Superman. Ninguém na humanidade é tão bom quanto o Superman. O Superman é o ideal humano do que o ser humano poderia ser. Sempre bonzinho, sempre altruísta, sempre educado, sempre gentil, sempre tentando ajudar. No fundo, o Lex, o Batman, qualquer outro ser humano, não é. Parafraseando o próprio Batman, no fundo, o Superman é um homem bom. E no fundo, eu não sou. Porque no fundo, o Superman não é humano. Então o Superman se segura o tempo todo e tenta
ser o mais humano possível, o mais bonzinho possível. E por isso ele acaba sendo melhor do que a própria humanidade, acaba sendo um ideal humano. E esse ideal era o que o Lex odiava. Ele não odiava o Superman, ele odiava o ideal humano que o Superman representava, a redenção da própria humanidade. Por causa daquela sua ambição de andar sempre com um fragmento de Kryptonita, o Luthor chegou a adoecer fisicamente e foi salvo pelo Brainiac, que não permitiu que ele morresse ao se fundir com o corpo dele. E ele aceitou a fusão com o Brainiac de bom grado, só para obter mais poder. E ainda assim foi derrotado pelo Flash, provando que mesmo com todo aquele poder, o seu maior ponto fraco era ele mesmo, o seu ego, a sua arrogância. Porque ao se sentir tão poderoso, ou mais poderoso do que o próprio Superman, tendo derrotado grande parte da Liga da Justiça, fundido ao Brainiac, ele quis saborear uma vingança humana. Vocês lembram disso? E aí o Flash teve a oportunidade de escapar e contra-atacar com um soco de massa infinita, o que gerou a derrota dele. Então, de novo, ele só foi derrotado pela sua própria arrogância. Na tentativa pífia de retomar aquele estado de poder que ele estava em união com o Brainiac, ele se uniu ao Grodd e foi capanga do Grodd, foi refém dos desmandos do Grodd para obter um fragmento do Brainiac, para obter esse mesmo poder de volta, tudo porque ele queria ter o mesmo nível de poder de antes para poder rivalizar de novo com o Superman. Porque naquele ponto, quando ele se fundiu com o Brainiac, ele pôde rivalizar com o Superman e pôde derrotá-lo fisicamente. Então ele se sentiu muito poderoso. Só que naquele ponto ele ainda foi derrotado pela sua arrogância, junto com o soco de massa infinita do Flash, o que o forçou a se unir ao Grodd e ao servir ao Grodd, porque ele teve que obedecer ao Grodd para obter o tal fragmento. E com isso, ele tentou reaver, né, ressuscitar o Brainiac para se fundir a ele de novo. Só que o plano falhou e ele acabou trazendo o Darkseid. E quando o Darkseid meio que frustrou os planos dele, ele culpou o Darkseid pelo Brainiac não estar ali. Ele não entendeu que ele tinha feito algo errado. Ele não culpou a si mesmo por fazer algo errado. Ele culpou o Darkseid por intervir. Por culpa do Darkseid, o Brainiac não estaria ali, na cabeça do Luthor. E por isso, e não por qualquer outra coisa, o Luthor ajudou a Liga da Justiça a derrotar o Darkseid. Nessa de derrotar o Darkseid, que ele foi atrás da equação antivida junto com o Metron, e voltou lá com a equação antivida e ofereceu ela de bom grado para o Darkseid para que ambos, tanto o Luthor quanto o próprio Darkseid, explodissem em uma explosão massiva de átomos que matasse a ambos. Então, sim, o Luthor morreu como um herói, mas não, ele não fez um ato heróico. Peraí, João, você acabou de falar que ele morreu como um herói? Sim, o Luthor salvou a Terra do Darkseid, que naquele ponto, nem o próprio Superman rivalizava com o Darkseid. O Superman estava derrotado. Então o Luthor salvou a Terra do Darkseid. Ele foi um herói. Mas ele não fez isso por um ato de altruísmo. O Luthor fez isso porque o Luthor estava pensando no Luthor. Isso. O Luthor estava pensando no próprio Luthor e não na Terra. Não é para salvar a Terra, não é para salvar a Metrópolis, não é para salvar o povo. O Luthor estava pensando no Luthor. Quando o Luthor derrotou o Darkseid, ele queria vingança, porque o Darkseid impediu ele de se fundir com o Brainiac, porque o Darkseid se impediu ele de reaver o poder que ele tinha antes, poder que rivalizava com o Superman. Então, não, ele não ajudou o Superman. Não, ele não salvou Metrópolis. Não, ele não salvou o mundo. Ele obteve uma pura e simples vingança. E foi ali a última vez que a gente viu o Luthor. Ele se explodiu ali com o Darkseid e sumiu do universo animado da DC. Naquele episódio, tanto o Darkseid quanto o nosso amigo Luthor foram de Vasco. Só que ele não fez isso porque ele era um herói, porque ele queria se sacrificar. Ele fez isso por vingança. Então não pensem que ele morreu como herói. Ele poderia ter sido herói várias vezes durante a trajetória dele, mas ele se recusou a isso para obter poder, pela ganância do poder e pela arrogância de querer se sentir tão poderoso quanto o Superman. Então a ruína dele foram ganância e arrogância. Dois sentimentos muito humanos. Galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.
fiquem com Deus e até amanhã.